Você acredita em OVNIs? Esse cara pode provar pra ti que eles existem. Olá, eu sou Evezel. E eu sou o Juliano. E sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje com um gêmeo diferente, meu amigão aqui, Juliano. E aí, beleza? Alguns já conhecem, alguns não conhecem. Prazer, Juliano, também tem um gêmeo. Vários já tem vídeos alguns vídeos aí no canal. Passando aí nos então cards. Procura aí pra relembrar e é isso aí. Assim, ó, a gente tá fazendo o mês do Halloween aqui, estamos fazendo muito vídeo de terror. Então eu pedi pro Juliano, ele tem uma história muito boa, galera, que ele vai contar pra vocês a respeito de OVNIs. Aí a gente vai debater um pouco sobre essa experiência que ele teve e eu tenho pontos pra provar que o cara realmente viu um OVNI, meu. Então, conta a tua história pro pessoal. Lembrando aí, antes de tudo, que você pode ser um membro aqui do canal, tá? E que as redes sociais do Juliano estão na descrição também, aqui do vídeo, beleza? Tá bom. Segue lá, valeu. Antes de qualquer coisa, se tu quiser alguém pra promover um evento, principalmente na área do heavy metal, na boa, meu, esse cara que tem uma empresa que é top, meu. Top de verdade. Valeu. Tá, como é que a gente começa? Cara, conta aí tua história. Então, pessoal, hoje eu vim contar um fato que aconteceu comigo por volta de 1997, 98. O tempo qual eu morava em Caxias do Sul, que é a cidade onde eu nasci, que é na Serra Gaúcha. Nessa época eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E como criança dos anos 90, né, não tinha computador, não tinha nada. Então a gente brincava na rua, né? Na rua, exatamente. Então ficava até tarde da noite na rua, brincando, andando de bicicleta. E onde eu morava, bem na frente tinha blocos de edifícios, assim, 4 edifícios. E era num morro, assim. E naquela época, foi bem na época que surgiu a história do ET de Varginha, todas aquelas histórias de avistamento de OVNIs no Brasil e no mundo, etc. Então essa história que eu vou contar pra vocês aconteceu comigo, é um fato real. Já me perguntei várias vezes se eu não tava louco, delirando. Mas não porque minha irmã tava junto, uma amiguinha tava junto, minha avó, meu irmão gêmeo, minha mãe estavam todos em casa também. Ouviram o barulho, etc. Que vocês vão ficar sabendo agora que eu vou contar o que aconteceu. Então tá, por volta dessa época, tava rolando toda aquela função de ET de Varginha, etc. Então tava muito avistamento de OVNI, etc. no Brasil inteiro. Não era só ET de Varginha, tinha várias histórias. O chupacabra, o sobrenatural tava muito em alta, né? Muitas mentiras, muitas coisas que não tem resposta até hoje. Mas o meu relato é um relato pessoal, eu não teria por que estar mentindo aqui, entendeu? Eu não tô ganhando nada pra isso, é uma coisa da minha vida que aconteceu comigo e que eu levo até hoje. E eu gostaria de passar por essa experiência de novo. Toda a vida eu penso assim, como eu queria passar por isso de novo pra ter certeza do que eu vi. Então tá, vou começar a história, é o seguinte. A gente tava lá, eu e minha irmã, brincando por volta de umas 10 da noite, né? E minha mãe tava em casa, minha avó em casa, meu irmão em casa, eu morava na frente desses prédios aí. Nós tava brincando no pátio desse prédio. Andando, eu de bicicleta brincando de pega-pega e elas correndo atrás de mim, etc. Aquela brincadeira assim, né? E do nada, assim, quando o prédio era assim, tinha um muro assim, o chão era aqui e aqui era uma caída, e tinha um morro aqui. Quando eu cheguei na ponta aqui, nós estávamos brincando, eu ouvi um barulho. Tipo um barulho muito estranho, assim, como se fosse um transformador, um barulho diferente. Aí eu me assustei e olhei pra cima. Quando eu olhei pra cima, eu vi um disco voador, literalmente. Era um disco gigantesco, maior que um avião, com luzes vermelhas e verdes, um verde meio azulado, assim, que piscavam. O objeto ele não girava só, mas ele andava extremamente devagar, em linha reta e fazendo um barulho muito alto. Até na hora assim eu pensei que fosse um avião, um helicóptero, mas era um barulho muito diferente. Eu não vou descrever o barulho aqui porque vai ficar muito estranho se eu descrever o barulho aqui. Mas era um barulho bem esquisito. E aí na hora eu tava eu e minha irmã. Qual era a dimensão dele? Era muito gigantesco o negócio? Se fosse em proporção, cara, seria como se fosse uma roda gigante de parque, mais ou menos. Maior até. E tava em cima de ti? Tava muito baixo. O prédio devia ter uns 7, 8 andares. Ele devia estar a uma altura de uns 12 a 15 no máximo, sabe? Então ele passou muito baixo, sabe? Muito baixo tipo, mesmo. Planando, assim. Planando devagarinho, como se estivesse passeando, assim, como se fosse simplesmente um passeio. E nessa hora eu lembro que eu olhei pra cima, me apavorei e soltei a bicicleta no chão. Aí minha irmã saiu correndo,
desesperada, gritando, ela e a amiguinha dela, e elas pegaram e entraram no apartamento, no prédio, no bloco ali, e eu saí correndo também, e elas me trancaram na rua. No que elas me trancaram na rua, eu apavorado, eu lembro que eu me escorei na parede assim, de contra, né, tipo assim, o disco voador passou aqui, né, por cima dos prédios, e eu saí correndo ao contrário, porque na minha mente o que eu pensava assim... Não, eles não podem me ver, senão eu vou ser abduzido. Eu não queria, eu tava com medo, eu larguei a bicicleta onde estava e saí correndo. E como elas me trancaram na rua e saíram correndo pra dentro do apartamento, eu fiquei na rua, abandonado. Então eu me escorei no canto, assim, bem assim. Fiquei assim, olhando pra cima, esperando aquele negócio passar. Meu coração disparou assim, e eu apavorado, né? E eu fiquei muito tempo observando aquele troço, porque ele passou muito devagar. Ele passou por cima da minha casa, era uma casa de 2 andares, passou acima da minha casa. E foi indo, até que quando eu vi assim, tomou uma distância assim, eu nem pensei 2 vezes, nem esqueci mesmo, eu peguei a minha bicicleta, saí correndo, apertei os interfones do prédio, que eu tava no pátio, e tipo assim, apertei todos os botões assim, chorando, desesperado, e a mulher atendeu, lembro até hoje a mulher atendeu, alô, quem é que quer entrar? Eu falei, não quero entrar, eu quero sair, socorro, eu quero ir pra casa, comecei a gritar assim, apavorado mesmo, sabe, eu tava muito apavorado. E eu peguei e saí correndo, quase fui atropelado por uma moto ainda e larguei em casa chorando, dizendo que tinha visto um disco voador. E nisso a minha avó se assustou, minha mãe se assustou também, porque elas falaram, o que é esse barulho? A gente ouviu um barulho também. E então elas ouviram o barulho, o meu irmão tava pintando, lembro até hoje, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu saí correndo com a bicicleta do lado, a moto veio subindo o morro, eu atravessei assim, abandonei minha irmã lá onde ela tava. Cheguei em casa gritando. Quando eu abri a porta eu lembro da cena da minha mãe sentada na mesa com meu irmão gêmeo, e eles estavam pintando um livrinho de colorir. E era um elefante cinza que ele estava pintando pra te ver. Eu lembro até sim. Porque foi um trauma realmente. Foi realmente um trauma pra mim na época, assim, sabe? E aí minha avó falou que tava caindo. Ela, o que foi esse barulho? Achou que tava caindo um avião. Então todo mundo ali da avó dela, a gente conversou com os vizinhos, todos ouviram esse barulho estranho, mas ninguém dali, além de mim, minha irmã e essa menina, que eu hoje em dia não lembro mais o nome, nem sei. Se ela por acaso estiver vendo esse vídeo, ela for de Caxias do Sul, ou alguém de Caxias do Sul que vivesse na época... Já vamos chegar lá. Tá, então deixa isso pra depois. Tá, se ela estiver vendo esse vídeo aqui e ela lembra disso, que ela confirma embaixo aí, tá bom? Porque eu não lembro nem o nome da menina. Eu sei que foi uma coisa bem assustadora, assim, pra mim na época. E até hoje, cara, assim, eu lembro, assim, exatamente, perfeitamente da situação, sabe? Até eu converso com a minha irmã, às vezes, perguntando assim... Não, esses dias a irmã dele veio aqui, porque a cada 15 dias ele vem pra cá, por causa do trabalho. Visitar eles aqui, né? E daí ela vinha às vezes pra ver ele, né? Porque fica aqui na nossa casa, eu fico em vez de ficar na casa na minha segunda casa aqui, em vez de ficar na casa e daí ela veio pra cá e daí eles começaram a contar isso. E ela confirmou tudo que ele sempre contou. Sabe? E é uma pena, assim, que ninguém, além de nós ali, viu. Porque eu queria ter mais pessoas que comprovassem isso, sabe? Eu tenho certeza do que eu vi, minha irmã também tem. Não teria como ser uma memória compartilhada, né? Sim. Tá, e agora vamos... As perguntas. Não, vamos ao fato. Não tem problema nenhum, isso é um fato. Por quê? Porque eu tinha amigos em Caxias do Sul, né? E a mãe de uma amiga minha, uma vez, jogando conversa fora, ela falou que tinha visto um disco voador. Nos anos 90, bem nesse mesmo ano. Sim. Aí. Tanto é que depois eu fui, tipo, no Face, eu acho, falar contigo. Sim, eu lembro. Qual ano que tu... Eu falei, entre 97 e 98. Foi nessa época aí. Foi na época que tava em alta... O ET de Varginha e tal. E foi exatamente o que ela falou. E ela descreveu. E, detalhe, o lugar onde ela morava era o bairro Floresta. O mesmo bairro, que era o mesmo bairro da cidade, né? E, tipo, eu morei já nessa casa onde ela morava também. Então... Tipo, é muito perto. Eles me mostraram no Google Maps, onde que era. Tipo, é um lugar que eu passava todo dia pra ir no trabalho a pé, tá ligado? Tipo, é muito perto mesmo. E ela falou que bem ali, assim, no lado direito onde eles moravam, ela viu um disco voador com as luzes verde, né? Tipo um azul esverdeado, assim. Verde, tipo ela falou verde e vermelho. E que ele tava assim, ó. Planando devagarinho, sim. Exatamente. Então, pelo menos eu sei que mais alguém viu. Sim, cara. E tipo, sabe, pessoas que nem se conhecem. Sabe, não tinha relação nenhuma. Que por um acaso acabamos... Eu lembro até hoje que foi, quando a gente conversou sobre isso, foi assim. Eu falei que eu morava em Caxias, quando eu conheci esse pessoal, né, esses amigos da gente. E daí eles falaram, onde é que você morava? Eu morava no bairro Medianeira, que era entre o Floresta e um outro bairro. Mas é o mesmo bairro ali. É o mesmo bairro, Caxias, Medianeira, Floresta. Quem é de Caxias do Sul conhece, sabe o que eu tô falando. Sabe qual é a região. Aí...
Eles falaram, a gente mora lá também. Daí a gente foi olhar no Google Maps pra ver se era perto onde a gente morava. E era muito perto, igual, assim, sabe? Tipo, tipo, dá menos de 5 quilômetros a nossa muito... vizinhança, sabe? E depois de muito tempo conversando sobre isso, sobre teorias, etc., eu acredito que existe vida em outros planetas. Acredito que existem seres inteligentes. Não que sejam, sei lá, diferentes da gente. Talvez sejam como nós, mas mais evoluídos, talvez, entendeu? Com uma tecnologia superior, etc. Então eu creio firmemente que isso possa ter sido algo assim. Sim, e de até outro porque planeta, tudo aconteceu entendeu? na mesma época. Teve o Festival dos Discos Voadores. Tudo na mesma época. Se vocês pesquisarem no ET Google, de Varginha. É tudo na mesma época ali. Sim. Eu que não lembro exatamente o ano, mas eu acho que é 97. Tenho certeza que era 97, por aí assim. Eu lembro que era entre 97 e 98. E nessa época houve muitos relatos, né? No Brasil, principalmente, assim, né? Porque a TV até noticiava isso, sabe? Muito era sensacionalismo, mas muita coisa acabava que se... O caso, pra quem não conhece, o caso de ET de Varginha, se eu não me engano, é o caso mais bem documentado de ufologia de todos os tempos. Tirando o caso Roosevelt, né? Não, é Roosevelt, parece. Tem um americano que também mas esse do Brasil é o que tem mais... convicções de ser verdade, porque é o mais por mais que o governo negue que aconteceu, tu vai conversar com o pessoal daquela época que morava ali na cidade, todos falam que aconteceu alguma coisa na cidade. O governo, ele nega com contradições, existem diversas, enfim, acho que o Assombrados, se não me engano, fica aí a indicação do canal, inclusive, que tem a canequinha aqui, Assombrados, eles têm um vídeo só falando do ET de Varginha, eles mostram todas essas polêmicas e tudo, tipo, o pessoal se contradizendo, o pessoal do governo. Sim, mesmo. Quem quiser saber da história, procura lá, que deve ter vários vídeos no YouTube também, mas o Assombrados é o mais... Então, sabe, é muito louco tu passar por essa sensação, porque assim, ó, tu pensa, tu é uma criança, tu tá ali brincando e tu passa por uma situação dessa, sabe? Na hora eu fiquei apavorado, assim, muito apavorado, sério, do coração saltar pela boca, assim. Mas hoje em dia eu tenho assim comigo que, eu vivi uma coisa única, cara, que pouca gente conseguiu viver e eu adoraria viver isso de novo hoje, sabe? Com a maturidade que eu tenho hoje. Porque talvez eu não fosse me esconder. Talvez eu fosse, sei lá, se tivesse uma câmera pra filmar. Na época não tinha nada também, era complicado. Mas é um relato bem, bem assustador, mas bem real, assim, sabe? E também que pessoas que a gente... uma pessoa que a gente conheceu depois, confirmou, tá ligado? Uma mesma história, sem nem saber da minha história e eu da dela. E contaram as mesmas histórias. Então, eu tenho que pesquisar mais sobre esse caso, ver se não acho alguma coisa na internet. Se tiver alguém aí da região que viveu na época, assim, e também presenciou... Ou alguém que acredite nisso ou presenciou alguma coisa, comenta embaixo também aí pra nós conversar sobre o assunto. Então isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. As redes sociais do Juliano estão aí embaixo. Por aí Instagram, Juliano Lanzendorf. Aí se quiserem trocar uma ideia com ele lá no Insta, também pode. Quem tiver dúvida ou quiser conversar sobre o assunto, eu tô disponível a conversar sobre isso, tá bom? Então tá, galera. Lembrando, tem o botão de Seja Membro aí pra vocês serem membros do canal. E se vocês quiserem mais vídeo com o Juliano, comenta aí que a gente tem muita coisa. Tem muita história junto pra dividir com vocês. E se vocês quiserem mais vídeos de relatos, de histórias das nossas vidas, acho que seria uma boa pedida, né? Sim, claro. A gente quer saber coisas da infância de vocês. Vamos fazer vídeo falando sobre coisas que aconteceram na infância. Coisas boas, coisas ruins. Eu sou parceiro pra tudo. Sim. Então tá, galera, é isso aí. Um abraço pra vocês e até mais. Tá bom. Tá bom.